Oi gente, tudo bem? Bom, eu fiz um vídeo aqui para aquelas pessoas que ainda têm algumas dúvidas sobre solidariedade no direito civil, tá? Todos aqueles alunos que precisam passar em um concurso público, que precisam passar na OAB, que precisam estudar para as matérias de sala de aula. Eu fiz aqui um vídeo curto e em alguns pontos do vídeo eu vou tentando explicar da melhor forma. Espero que vocês gostem. Se caso gostarem, se quiserem comentar, pode comentar. E se quiserem me ajudar a engajar, por favor, compartilhem, curtam, façam o que tiver que fazer. Um grande abraço a todos. E aí, vamos direto ao ponto. O direito civil, às vezes, parece um labirinto gigante de termos técnicos e regras densas, né? Principalmente quando o assunto envolve contratos e aquelas dívidas compartilhadas. Pensa só no pesadelo que é dividir a conta do restaurante com um grupo grande de amigos. Agora pega essa confusão e eleva para contratos de altíssimo risco. Pois é. Mas a verdade é que as regras de solidariedade formam uma estrutura brilhante, incrivelmente lógica. Na nossa análise de hoje, a ideia é desmistificar tudo isso. A gente vai transformar o que está ali preso no papel em cenários super concretos para entender de vez como a lei distribui poder e responsabilidade. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, entender o que é a solidariedade. Depois, explorar o poder e os riscos da solidariedade ativa. Em seguida, a gente inverte o jogo para ver o peso e os riscos da passiva. E, por fim, vamos juntar tudo nas famosas regras do espelho. Parte 1. O que é, afinal, a solidariedade e qual é a base dessas obrigações compartilhadas? Olha só, antes de entrar na complexidade de quem tem poder para cobrar ou quem carrega o fardo de pagar, a gente precisa olhar além do juridiquês. Uma obrigação solidária não é uma dívida fracionada comum, daquelas em que cada um paga a sua parte e vai embora. E um detalhe crucial, ela não se presume. Como dizem os artigos 264 e 265 do Código Civil, a solidariedade só resulta da lei ou da vontade das partes. O conceito central é super simples, mas muito forte. Qualquer credor individual tem o direito de exigir a dívida inteira, e qualquer devedor individual pode ser forçado a pagar tudo sozinho. É uma união de forças que literalmente muda as regras do jogo. Então, o início disso tudo aqui é bem simples, tá? Às vezes pode parecer complicado, mas olha como é simples. Lá no artigo 265 do Código Civil, ele fala que a solidariedade, ela não se presume. Ela resulta de lei ou vontade das partes. Beleza. Então ele está dizendo o quê? Que a solidariedade, ela nasce da lei. Como é que funciona esse negócio de nascer da lei aí? Esse negócio é o seguinte: se você estiver diante de uma situação do mundo real e estiver escrito em algum lugar que aquela responsabilidade, onde há mais de um devedor ou mais de um credor, aconteceu aquela situação, e aquela situação ela é encaixada no artigo, quer dizer que você tem que ir pelo artigo, quer dizer que você precisa seguir a lei. E se a lei fala é solidário, já era, você tem que seguir aquele parâmetro. Vamos supor aqui o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 25, parágrafo 1, que fala assim, ó: havendo mais de um devedor pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Então aqui, ele é muito claro quando ele fala solidariamente, ou seja, você já tem que entender que a solidariedade nasceu de lei aqui. Eram vários devedores, sim, eram vários devedores, cada um com sua proporção de responsabilidade, mas se encaixou aqui no artigo 25 e não teve o que fazer. Se encaixar aqui, é solidária. Lá no 942 do Código Civil, ele fala assim, ó: são solidariamente responsáveis os coautores e os autores e as pessoas designadas no artigo 932. Enfim, é um assunto que está acontecendo ali na vida real e encaixou a situação aqui no artigo 942. Se a sua situação real se encaixar no artigo e o artigo estiver falando assim, olha, se tiver mais de um devedor, já era, vocês são solidários. Acabou, gente. É isso que é nascer da lei e não se presumir, ok? Agora também ele fala assim, ó, tá, não se presume, nasce de lei ou de vontade. O que seria essa questão da vontade? A vontade, gente, é quando antes mesmo de você entrar em um negócio jurídico, é você fazer um contrato e fazer nascer a tua vontade dentro de um contrato,
Ok, tudo bem. Como? Você vai clausular. Você coloca lá uma cláusula. Eu tenho uma cláusula aqui bem simples que eu pego direto lá no cartório. E aí eu peguei aqui só para fazer esse videozinho. Ó, tá lá escrito assim, ó. Assino também o presente instrumento, ou seja, já foi assinado pelo devedor, ok? Então vamos lá. Assino também esse instrumento na qualidade de fiador e principal pagador o senhor João, tal. Que individual e conjuntamente declaram-se solidariamente responsável pela dívida inteira. Você escreveu, entendeu? Você escreveu, você externou a sua vontade dentro de um contrato. Então aqui o comecinho do vídeo já está resolvido. Essa solidariedade nasce de duas formas. Ou ela vem da lei, você se encaixa, ou ela vem da vontade, quando você joga em um contrato. Vamos continuar o vídeo. E existe uma divisão super clara nessas forças. De um lado, temos a solidariedade ativa, que é quando um grupo de credores tem o poder de cobrar. Do outro, a solidariedade passiva, um grupo de devedores suportando a carga pesada da dívida. A dinâmica inteira do contrato muda totalmente dependendo de qual lado desse balcão tem mais de uma pessoa. Parte 2. O poder da solidariedade ativa e como os credores assumem a liderança aqui. Vamos focar 100% na perspectiva dos credores primeiro. Esse é um cenário de poder absoluto, onde direitos de ataque muito específicos são dados para quem detém o crédito. Imagina um cenário prático, uma dívida de R$3.000. Temos 3 credores e só um devedor. Pelo artigo 267 da Lei Civil, olha que interessante, não precisa juntar os 3 credores para poder fazer a cobrança. Qualquer um deles pode, sozinho, bater na porta do devedor e exigir os 3.000 inteiros. É um poder imenso para facilitar essa cobrança. Mas calma, o ponto crucial é o que acontece depois que a grana entra. Aquele credor que recebeu os 3.000 integrais não pode simplesmente desligar o celular, ir para a praia e ficar com tudo. O artigo 272 exige o que a gente chama de rateio imediato. O recebedor vai ter que dividir o valor certinho com os outros. R$1.000 para o credor A, 1.000 para o B e 1.000 para o C. Agora, as jogadas estratégicas vão muito além de só receber o dinheiro. Tem uma regra fascinante no artigo 268. Se um credor entra com uma ação judicial contra o devedor, pagando advogado, assumindo estresse, só ele passa a ter o monopólio da quitação. O devedor perde totalmente o luxo de escolher pagar para os outros credores. Além disso, pelo artigo 269, um pagamento parcial não quebra a solidariedade do que ainda falta pagar. E tem mais, existe uma verdadeira blindagem de grupo. Se o devedor tenta anular a dívida na justiça contra um credor só e perde, essa vitória protege todos os credores. Mas, se o devedor ganha, a derrota afeta só aquele credor que estava no processo. O direito de cobrança dos outros fica intacto. É ou não é uma vantagem tática gigantesca? Tá bom. Nesse caso aqui, a gente está falando do artigo 268. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa parte aqui, porque só você lendo fica meio complicado de entender mesmo. Mas é bem simples. Só que para a gente desmistificar isso, eu preciso trazer o meu quadrinho, tá? Vamos lá. O meu quadrinho é o seguinte. Nós temos uma pluralidade de credores, né? E um devedor. Cada um aqui, ele deve 30.000 para cada um. Como o negócio jurídico entrou dentro de uma solidariedade, ou seja, os 3 pode cobrar tudo dele. Não tem problema, entendeu? Porque é uma solidariedade. Nesse caso aqui, somente esse aqui entrou com um processo judicial da dívida inteira, porque é solidário, então pode cobrar tudo. O problema é que as custas e os honorários advocatícios não são tão baratos assim. Então o que acontece? O advogado cobrou R$5.000 dele, e aí das custas teve R$1.000 de custas ali do Tribunal de Justiça para que pudesse dar andamento ao processo. Então ele gastou com papel, né, com viagens, com tudo. Tudo deu R$6.000. Então, ou seja, ele deve 30 para esse, 30 para esse, 30 para esse, mais essas custas aqui, alguém vai ter que arcar. Nesse caso, para não dar confusão, a lei fala assim, olha, vamos fazer assim, vai ser solidário, mas quando houver uma ação judicial, a gente quebra a solidariedade e ele vai dever somente para quem
entrou com o processo. Porque ele vai ter que pagar 96 mil, né? Ele não vai mais pagar só os 90, ele vai pagar 96. Então não dá para ele pagar 96 para esse, sendo que o 6 é dele. Então ele tem que pagar somente para ele. Então ele paga 96, quebrou a solidariedade ali momentaneamente, né? E quando ele pagar para ele, ele pega os 36 dele, dá 30 para esse e 30 para esse. Essa é a regra, não é tão difícil assim. Parte 3. Os riscos da solidariedade ativa. Morte e defesas. Apesar de todas essas vantagens maravilhosas, ser um credor solidário também tem suas vulnerabilidades. Tem complicações do mundo real que testam muito esses acordos. A grande questão que muita gente esquece é a seguinte: e se um credor solidário falecer? Como é que a mortalidade afeta a capacidade de cobrança do grupo? Bom, o artigo 270 deixa claro que a solidariedade não passa magicamente para os herdeiros como um superpoder. Cada herdeiro só vai ter o direito de exigir a cota do crédito que corresponde à parte dele na herança. É aquele belo choque de realidade, né? Herdar um crédito não significa herdar o poder de cobrar a dívida inteira. No nosso exemplo de R$3.000, se 2 herdeiros dividem a posição do credor que faleceu, cada um só pode cobrar a sua modesta cota de R$1.500. A única exceção seria se a obrigação fosse fisicamente indivisível, tipo um cavalo de raça ou uma obra de arte. Outro ponto fortíssimo de proteção, previsto no artigo 273, é o isolamento das defesas pessoais. O famoso problema é seu. Pensa na seguinte situação: o devedor tem créditos separados a receber do credor A de um negócio totalmente aleatório. Se o credor A for cobrá-lo da dívida solidária, o devedor pode, claro, compensar as dívidas. Mas se o credor B aparecer para cobrar, o devedor não pode usar aquela briga pessoal que tem com o A para tentar barrar o B. As tretas pessoais ficam totalmente isoladas da dívida coletiva. O grupo não paga pelos problemas individuais de um membro. Parte 4. O peso da solidariedade passiva e a carga de múltiplos devedores. Depois de ver o poder de quem cobra, é hora de virar a mesa. A solidariedade passiva coloca fardos pesadíssimos sobre quem deve. O exemplo clássico: um inquilino e 2 fiadores. 3 devedores solidários. O dono do imóvel, seguindo o artigo 275, não precisa processar os 3 juntos de jeito nenhum. Ele pode muito bem mirar e exigir a dívida inteira de apenas um dos fiadores. É a triste realidade de ser o alvo escolhido. Num dia está tudo bem, no outro, a conta de um aluguel atrasado cai 100% nas costas de uma pessoa só. Mas calma, porque a lei prevê um acerto de contas interno depois que o prejuízo acontece. É a subrogação do artigo 283. O devedor que pagou a dívida toda ganha o direito de cobrar a parte dos outros. Obviamente, o baque inicial é pesado, até porque um pagamento parcial não apaga a solidariedade do que sobrou da dívida. Mas tem um detalhe sensacional no artigo 285. No caso do inquilino e do fiador, como a dívida de aluguel beneficiava exclusivamente o inquilino, o fiador que pagou a conta não engole o prejuízo sozinho. Ele tem o direito de exigir absolutamente tudo de volta do inquilino, sem ter que absorver nenhuma fração da dívida final para ele. Justo, né? Parte 5. Riscos na solidariedade passiva envolvendo caos, acidentes e falência. É aqui que as variáveis imprevisíveis da vida real entram em cena, e o modelo é testado ao limite. Destruição de propriedade e ruína financeira jogam muita lenha nessa fogueira. O texto do artigo 279 é direto, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários. Basicamente, quando algo se perde por culpa de só uma pessoa do grupo, as consequências são implacáveis, mas também tem um limite bem cirúrgico. Funciona assim. Imagina que 3 pessoas têm a obrigação de entregar um carro de colecionador. Um deles pega o veículo escondido, bate e dá perda total. E agora? Pela lei, todos os 3 continuam tendo que pagar o valor base daquele carro para o credor. A solidariedade se mantém em relação ao valor do bem. Só que o detalhe crucial é o seguinte: as perdas e danos, aquelas indenizações extras gigantescas causadas pelo acidente, essas recaem única e exclusivamente sobre o devedor culpado. Os inocentes ajudam a pagar o valor do carro destruído, mas o caos financeiro extra é problema só de quem estava no volante. E também temos a terrível armadilha da insolvência lá no artigo 284. Digamos que o credor decida ser legal e perdoe a solidariedade do devedor A. Esse devedor paga a sua partezinha, fracionada, suspira aliviado e acha que está livre para sempre. Só que, numa reviravolta digna de filme, o devedor B de repente decreta falência. Ele fica insolvente. A lei exige que a cota desse falido seja rateada entre todos os outros. E adivinha? O devedor A, que já tinha sido perdoado e estava comemorando, é puxado de volta pelo colarinho para ajudar a cobrir o rombo do devedor B. A lição é dura, não existe fuga 100% garantida quando a insolvência ataca o grupo.
E para fechar, parte 6, as regras do espelho e a simetria do direito civil. Quando a gente coloca tudo lado a lado, dá para ver uma síntese cristalina. O Código Civil brasileiro tem um espelho estrutural quase perfeito aqui. O poder brutal de qualquer credor cobrar o todo reflete exatamente a obrigação sufocante de qualquer devedor pagar o todo. O fato do pagamento parcial não quebrar a solidariedade de um lado reflete de forma idêntica do outro. As regras sobre morte, herdeiros, a divisão interna do dinheiro e até o isolamento das brigas pessoais de cada um, tudo encontra um par exato na legislação. É um ecossistema super espelhado onde cada direito de ataque tem o seu escudo correspondente. Nenhuma peça fica solta. A estrutura da solidariedade é uma balança milimétrica, pesando o poder de alavancagem de quem cobra contra a exposição drástica do patrimônio de quem deve. E considerando esse equilíbrio de forças super delicado, fica uma reflexão final importante. Ao assinar um contrato sob a bandeira da solidariedade, será que a tranquilidade e a rapidez nas cobranças realmente superam o risco absurdo de se amarrar financeiramente aos problemas de outras pessoas? É o tipo de provocação que transforma a letra fria da lei em um exercício puramente estratégico. E aí, de que lado você prefere estar?